Olá, 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 tudo bom? Sejam bem-vindos. Meu nome é Lu Lopes, eu sou especialista em marketing digital e sou designer de joias também. E hoje eu tenho uma convidada aqui super especial para a nossa primeira live, nossa live joias, que é a Luana. Luana Clara, assessora de imprensa, que vai falar um pouco para a gente o que é assessoria de imprensa, qual é a diferença entre assessoria de imprensa e relações públicas e como é que você pode usar isso no mercado de joias e bijuterias. Oi, obrigada pelo convite. Eu quero compartilhar com vocês hoje é, como pensar a comunicação para desenvolver o seu negócio. E aí eu vou compartilhar com vocês dicas que eu tenho como base da minha trajetória, que há 10 anos eu trabalho com comunicação estratégica para pequenas e médias empresas e também sou professora de comunicação estratégica no MBA de Administração e Marketing da Veiga de Almeida. E também fiz gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, que é referência internacional em negócios. Então, o que a gente faz na Lapresse é unir comunicação e gestão de negócios para alcançar resultados. Legal, legal. E você que está aqui ao vivo aqui com a gente, eu queria que você colocasse. Eu sei que tem um delay aí, né? A gente vai falando, mas eu gostaria que você colocasse aqui, desse um oi para a gente e dissesse de onde você está nos assistindo, né? Qual cidade você está nos vendo, se o áudio está ok, se a imagem está ok. E bom dia, Reinaldo, tudo bom? É um grande prazer ter você aqui. Muito legal. E diga, de onde você está vindo? De Rio Claro. Legal. E qual a sua dúvida em relação à assessoria de imprensa nos moldes, né, online ou offline, mas que use para o mercado de joias e bijuterias? E a gente está também aqui no Instagram, né? Então, você que chegou agora, que está no Instagram, bom dia, meu nome é Lu Lopes, eu sou especialista em marketing digital e sou designer de joias e estou aqui com a minha convidada especialíssima hoje, assessora de imprensa, Luana Clara. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre como a melhor forma de utilizar a assessoria de imprensa para você que tem um negócio de joias ou bijuterias. Bom dia, Mari Cris. Legal. É de São José dos Campos, tudo bom? Um grande prazer, seja muito bem-vinda aqui. Então, Luana, a gente já recebeu. Ah, e outra coisa, se vocês tiverem alguma pergunta relativa ao nosso tema de hoje, que é a assessoria de imprensa, como eu falei, vai colocando aqui nos comentários, né? Que aí a Luana eu vou vendo e a Luana já vai respondendo você, tá bom? Então, a gente já recebeu. Primeiro, eu queria mais uma vez te dar as boas-vindas aqui na nossa primeira live. Estou aqui meio tensa, meio ansiosa. Mas eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo qual é a diferença entre assessoria de imprensa e relações públicas. Ai, show de bola. A assessoria de imprensa, ela trabalha o que é notícia dentro da marca com os jornalistas para que transforme matéria. Porque cada vez que você sai na imprensa, é a validação de um especialista que o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço é uma referência naquele mercado. Já relações públicas, ela pensa em como se comunicar com cada público que faz parte da empresa. Então, eu tenho uma comunicação específica para os meus funcionários, uma para os meus fornecedores, outra para a imprensa, outra para os meus consumidores, outra para os parceiros. Então, a gente brinca que o profissional de RP ele tem uma visão mais ampla e estratégica da comunicação. Porque como você se posiciona em redes sociais também vai tocar em RP. Porque é a forma como a marca está se expressando naquele canal. E quando usar a assessoria de imprensa e quando usar
o serviço de relações públicas? Isso vai depender da estratégia da empresa no mercado e o público que ela quer atingir. Então, para a gente ter uma comunicação assertiva, o primeiro passo é pensar no seu modelo de negócios. E o segundo passo é definir sua estratégia semestral, trimestral, anual. Em cima dessa estratégia de vendas ou de posicionamento de mercado, você vai entender qual vai ser a ferramenta mais assertiva. Eu quero aumentar minhas vendas. A assessoria de imprensa vai ser o melhor canal, porque ela tem um efeito de avalanche, por falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não, eu quero uma licença para abrir uma loja em determinado local. Você tem que ver quem são as pessoas que dão esse tipo de licença, que tipo de ação tem que fazer para me aproximar dessas pessoas. Então já é RP. Entendi. Eu quero reforçar minha marca junto do meu mercado competidor. Então é uma ação de RP, que eu vou pensar assim, eu tenho que participar de eventos, tenho que palestrar, eu tenho que fazer um evento, tenho que fazer uma determinada ação. Então, já é RP. Então, por isso que é importante o empreendedor ele ter ou um plano de negócios ou um canvas para ele entender o que é o negócio dele, com quem ele se comunica de verdade, com quem ele se relaciona. Depois, definir a estratégia de mercado, porque aí você vai conseguir entender qual vai ser a estratégia de comunicação mais assertiva e mensurar os resultados de cada ação. Entendi. E tem aquele mito, né, de que a assessoria de imprensa é muito cara e tal. A assessoria de imprensa, um pequeno negócio pode ter uma assessoria de imprensa? Ele pode, mas aí a gente volta para a questão da estratégia dele. Não adianta uma pequena empresa querer investir em assessoria de imprensa se ele não tem como mensurar o retorno daquele trabalho. Se não tem uma plataforma de CRM, onde você coloca lá para quem você vendeu, nome, idade, que tipo de produto ele comprou, a periodicidade de venda que você faz para aquela pessoa, você não vai saber, poxa, eu saí no veículo X, saí na Glamour. E aí eu vendi 10 brincos. Mas a minha meta era vender cordão. E aí quando eu saí na Nova, eu vendi 30 cordões. Então, ok, você sabe que naquele período, como você tem uma plataforma que você sabe quem comprou o quê, e no período que comprou, você, poxa, se eu quero vender mais cordões, eu tenho que focar a divulgação na Nova, não na Glamour. Então, antes do empreendedor pensar no tamanho do negócio dele, ele tem que pensar em estruturar a empresa de forma estratégica para aí sim investir em assessoria de imprensa. E o grande X da questão é a assessoria de imprensa, qualquer outra ação em comunicação, ela não vai dar resultado a curto prazo. Então você tem que ter lá separado o valor de investimento para no mínimo 6 meses. Porque a gente brinca que a assessoria de imprensa é como se fosse uma night. Você chegou na night, definiu o cara que você quer sair. Então você vai seduzir. Então você não vai pegar o cara numa tacada só. Você tem que trocar olhar, você tem que dançar, você tem que rir, se insinuar. E esse processo em assessoria de imprensa demora 3 meses no mínimo. Ok, tem produtos que são bastante apelativos, então em menos de 3 meses você consegue. A gente teve cliente que em 1 mês são em 15 lugares, mas isso é exceção, não é a regra. Então o empreendedor ele tem que ter em mente que isso é um investimento a longo prazo e os resultados também vão ser a longo prazo e concretos. Eu já tive um cliente que ele demorou 6 meses para sair. A gente trabalhava uma marca que era voltada para o público masculino, classe C, e a gente trabalhando, e aí a gente viu que a virada foi quando começou a trabalhar os produtos em novela. A gente apresenta, porque quando você trabalha novela, programa de TV, afins, cada personagem ou apresentador jornalista tem uma cartela de cores, um tipo de produto que usa para posicionar aquela linha daquele trabalho. E aí a gente começou a apresentar a coleção e foi encaixando nos personagens e aí, virou e foi uma loucura. Mas foram 6 meses até chegar nisso. Também depois desses 6 meses ele saía assim. Tinha um programa uma série que todo dia tinha 3, 4 personagens usando peça. E também, gente, essa questão do caro ou barato não existe
produto ou serviço caro ou barato. Existe aquele que não te atende, né? Aquele que não gera resultado. E não é o caso da assessoria de imprensa. Quer dizer, a assessoria de imprensa, ela pode, assim como qualquer outro serviço, gerar ou não resultado, mas isso vai depender do profissional que é escolhido e também do cliente, porque às vezes porque o cliente também tem que fazer o seu trabalho, né? O seu dever de casa, Sim. né? Assim, algo que é muito importante você saber para quem você vende de verdade. Quem é o seu público? Às vezes a empresa acha que vende para a classe A, quando ela vende para uma classe C que aspira a ser classe A. E aí você quer sair nos veículos de classe A, não vai te dar retorno nenhum. Poxa, mas eu fiz essa assessoria de imprensa, deu retorno porque você não sabe para quem você vende. Então, se você não sabe para quem você vende, como é que você vai se comunicar com esse público? E o grande problema dos empreendedores é o ego. Gente, é venda. Vende. Existem marcas que têm a seguinte estratégia. Eu vendo para a classe A, mas o meu retorno financeiro maior é para a classe C. Então, ela põe lojas nesses locais e não divulga. Então, assim, o cara que aspira a classe C compra esse produto, mantém até a operação da marca e fica como as lojas na classe A, como se fossem lojas conceitos, né? Entendi. E tem até algumas estratégias de empresas que fazem para eu mostrar que cheguei em determinado ponto, eu vou ter uma loja em determinados bairros, que aí fica. Mas, acima de tudo, né, voltando lá atrás, é definir para quem você vende de verdade. E aí você só sabe para quem você vende se você tem uma plataforma de CRM ou então você faz uma tabelinha. No Excel mesmo, né? Explica um pouco o que é CRM, porque muita gente aqui pode não saber. Bom dia, Luiz Rezende, tudo bom? Diz aí de onde você está nos vendo, nos assistindo. E aqui no Instagram também, coloque aí quem está assistindo agora, de qual cidade você está assistindo a gente. A ferramenta de CRM é onde você acompanha o comportamento do seu usuário, do comprador. Então, lá você tem o nome da pessoa, o sexo, a idade, o e-mail, a data de aniversário, que tipo de produtos ela comprou, quando comprou. Isso dá para você pensar em ações de relacionamento com a galera. Poxa, data de aniversário, então vou mandar um e-mail marketing falando que esse cliente vai ter um desconto. Se eu sou uma loja que vende produto mãe e filha, então no dia das mães, quem são as minhas, lá no CRM, vou colocar uma opção para saber quem já é mãe. Vou mandar uma campanha específica para essas mulheres com esse produto. Aí tem um cliente que comprou mais pulseiras e eu lancei uma coleção de pulseiras. Então, para essas mulheres, eu vou fazer uma campanha especial, vou dar um desconto, eu vou avisar que chegou. Então, ela ajuda na inteligência do negócio. E a gente tem que ter em mente que, mais do que captar novos clientes, a gente tem que manter. Quem já comprou com a gente uma vez, compra mais fácil outras vezes. E é muito mais barato para o empreendedor. E a assessoria de imprensa ela pode ajudar nisso. Porque quando eu saio na Quem, a Bruna Marquezine usando um brinco da minha marca. E eu compartilho essa notícia para todo mundo que comprou já comigo ou que já comprou aquele brinco, eu estou reforçando que eu sou referência, que eu sou um produto de qualidade, que eu lanço conceitos. E aí a pessoa fala assim, caramba, olha o brinco que eu tenho. Vou entrar lá para ver o que tem de novidade. Ou, poxa, tem uma pulseirinha que a Bruna usou junto com esse brinco que tem na loja, eu ainda não tenho. E aí, bem mais fácil. E até aquela pessoa que comprou vai falar com uma amiga, aquele brinco que eu usei naquela festa, então a Bruna Marquezine está usando, não sei o quê. É bem mais prático. E aí, quando você sai num editorial com a Bruna Marquezine usando esse brinco, 1 milhão de pessoas vão assistir, mas essas 1 milhão de pessoas não necessariamente vão ter o ímpeto de comprar com você. Isso só vai ser gerado com a recorrência, saindo sempre na imprensa, mantendo as redes sociais ativas, se comunicando e tudo mais.
Então, quando a gente faz um ciclo completo de comunicação, que é entender o que é notícia no meu negócio, transformar isso em release, a matéria foi publicada, eu compartilho nas redes sociais com uma linguagem própria para o meu público. Depois eu vou transformo esse conteúdo em texto para o meu blog. Ou então, para quem curte YouTube, faz um vídeo explicando, olha, esse bingo também combina para você no trabalho, usando assim, sabe? Eu faço um ciclo completo, porque eu saí, conversei com um monte de gente, quando eu saí na mídia, esse monte de gente, uma porcentagem vai entrar no meu site e pode fazer compra. E eu comuniquei para quem já me conhece. Essas pessoas que já me conhecem vão ser altamente impactadas e elas vão comprar ou elas vão compartilhar. E qual, assim, o que mais interessa quando você vai fazer uma assessoria? Só um parênteses, o release que ela falou, gente, é texto jornalístico, né, específico para essa área, para enviar para os veículos de acordo com o seu mercado, né, o segmento que você atua. E aí, voltando aqui à pergunta, é o seguinte: quais temas dentro da assessoria de imprensa, e aí a gente está falando do mercado de joias e bijuterias, os veículos mais se interessam? O mercado de joias está junto com o de moda, né? Então, é importante para ser assertivo em comunicação nessa área, casar assessoria de imprensa com relações públicas. Então, em assessoria de imprensa, a gente tem 3 frentes a trabalhar, que é produção. Você vai ver quais são as colunas de produto, que são aquelas que falam assim, dia das mães você compra isso, dia dos pais você compra isso, a cor é essa, compra essas coisas. Trabalhar na imprensa, assim, você vai ver o que é tendência e falar, olha, dessas tendências aqui que saiu na coleção XYZ, a personagem X na novela usa, ou também tem bastante sites de lifestyle, que você vê assim, fotos de pessoas na rua em Paris, aqui a gente tem até o Rio, etc., que faz isso. E também tem outros no mundo inteiro. E você vê, o pessoal está usando aquele anel de 3 dedos. Então, olha, em Paris usa, em Londres usa, na Argentina usa, no Brasil usa, e você pode sugerir para a gente uma matéria com base nisso. Em relações públicas, é identificar quem são os influenciadores. Aqui a galera do Instagram tem 300 mil seguidores e está alinhado com o perfil do meu público. Não adianta eu querer colocar uma menina de 18 anos eu vendo para mulheres de 30. Ainda mais hoje em dia que as pessoas compram pensando em como os produtos representam na vida. O que fala de mim essa peça? Como essa peça me transcreve para a sociedade? Então, ela não vai querer usar a mesma coisa que uma garota de 18. Ela vai querer usar a mesma coisa que uma mulher de 30. Então, não é o que você acha legal, é o que o seu público acha legal na hora de definir quem são esses influenciadores. Isso aí você tocou num ponto bem interessante que eu ia falar dos influenciadores digitais, né, que hoje está mais em voga do que nunca, né, saindo em capa de revista e tudo. E uma coisa interessante é que não basta só ser influenciador, né? É interessante você, como lojista ou como designer de joias, enfim, também dar atenção ao engajamento desse influenciador nas redes sociais. Porque às vezes ele tem milhares de seguidores, mas os seguidores dele estão mais interessados no influenciador do que na peça que ele está divulgando, né? Sim. Então isso é muito importante, ver se ele realmente engaja a pessoa a comprar aquela peça. Sim. Né? E aí a gente também, eu acho que o engajamento ele toca muito na forma como você constrói esse conteúdo. Porque, por exemplo, eu sigo a Sabrina Sato. É diferente uma postagem sobre algo que ela realmente gosta do que sobre algo que é um publi
post, né? Isso aí, publi editorial. Para quem não sabe, post é um post patrocinado, quando você paga para publicarem aquele post, né? Aquele artigo, enfim, o que for. E eu acho que esse processo tem que ser casado com o influenciador. Porque não adianta você mandar uma mensagenzinha padrão com uma pegada super comercial. Porque quando a gente fala de conteúdo, em assessoria de imprensa, tem que ser um conteúdo informativo. Não basta só você pagar para um influenciador falar que, ai, olha como eu fico linda com essa peça. A pessoa fala assim, mais uma publicidade. Uhum. Não, fica muito na cara, né? É o contexto, a expressão de felicidade, uma pessoa num evento super poderoso, ela aquela peça ali, e você fala assim, nossa, que brinco lindo. Porque assim, quando eu estiver nesse contexto, eu quero estar com essa construção que transpareça a minha felicidade. Então, pensar na hora de produzir esse texto em como você vai criar uma imagem e um conteúdo que realmente faça com que as pessoas comprem o seu produto. Porque às vezes aquele influenciador, ele engaja sim a compra, mas a linguagem que você colocou para ele, impôs ou combinou para ele falar foi a correta. Uhum. Então tem que ter esse cuidado de ter um relacionamento humano, próximo. Eu já tive essa experiência, tanto quando, né, tinha a marca Basté, era uma marca de produção de joias, né? A gente tinha assessoria de imprensa e a gente colocou algumas joias em alguns veículos e alguns influenciadores, que na época nem se chamava assim, né? Não tinha esse nome. E o retorno, você sabendo fazer, tendo estratégia, porque não adianta você querer falar assim, eu quero estar na novela das 8. Eu quero estar no Big Brother. Eu quero estar, sei lá, né, em algum outro programa aí super famoso da TV. Não adianta se você não tem uma estratégia por trás, né? Sim. Por que você quer que a atriz fulana de tal tenha o seu brinco ou tenha o seu colar, né? Qual é o público? Se identifica com ela? O seu público se vê nela? Sim, né? sim. Então, isso acho que é muito importante, porque aí depois a pessoa não tem essa percepção, não tem esse cuidado com a estratégia de saber o porquê, qual o objetivo dela com essa ação, e aí depois põe a culpa no assessor de imprensa. A assessoria de imprensa para mim não serve. Não foi, não aconteceu e tal. E não é bem assim, né? É uma via de mão dupla. O cliente tem que ajudar também com conteúdo, com peças novas, com coisas interessantes, estudar a tendência, né? Sim. Tudo isso. E também tem a seguinte questão, quando a gente fala sobre influenciador, a gente pega um pouquinho de publicidade. Uhum. E a gente tem uma questão aqui no Brasil de publicidade do contratante, eu gosto dessa pessoa, eu gosto dessa atriz, eu gosto... Mas assim, a marca não é uma extensão de você. Lá nos Estados Unidos tem até 2 documentários do Netflix, um sobre a Rihanna e outro sobre a Beyoncé. Eles, quando vão contratar uma celebridade para apresentar a marca, não é a celebridade. O que essa celebridade, como marca, comunica para as pessoas. Então, eles analisam a Beyoncé como se fosse uma empresa. Uhum. A empresa Beyoncé fala sobre beleza, poder, engajamento, é uma empresa feminina e tudo mais. E as marcas que têm essas características vão contratar a Beyoncé. Uhum. E aí a Rihanna, eles falam assim, é jovem, eles usam uma expressão como se fosse rebeldia. Então, por exemplo, uma marca que quer representar rebeldia, ruptura, um comportamento mais underground, vai contratar a Rihanna. Então, falta esse olhar no empresário brasileiro de
não só pensar em quantos seguidores aquela pessoa tem ou quão famosa aquela artista é, e sim o que aquela atriz representa, como dialoga com o seu público. Exatamente, exatamente. É isso que eu tinha falado, do engajamento. Se a pessoa tá, ela, enfim, tudo que ela mostrar vende, ou também. Sim, sim. Tem até um amigo meu que é estatístico que ele fala sobre a questão de tem umas métricas para analisar as celebridades como marca e aí facilita muito o processo. Entendi. E quem quiser, como é que é o planejamento de assessoria de imprensa, né? Você já falou aqui várias coisas, mas o que a pessoa que queira fazer um planejamento em assessoria de gente? Primeiro, se tornar atrativo para os jornalistas. Como é que você faz? No seu site, você vai fazer uma área de imprensa. Aí lá você vai colocar fotos em alta resolução sua, logo da empresa, um release institucional que fala assim, a história da empresa. Um perfil dos sócios, uma mini bio falando quem são vocês, a trajetória empreendedora ou a trajetória ou as duas coisas. E um contato para a imprensa, para se quiser entrevistar vocês. E depois vocês vão pensar, vamos dar um exemplo. Eu sou uma marca de produtos infantis. Então, eu quero falar com mães. Mães que geralmente são as decisoras na hora de comprar as coisas dos filhos. Então, eu vou ver assim, quais são os principais sites, jornais e revistas para... vamos dizer que é um e-commerce. É um e-commerce que vende bijuterias para crianças. Joias para bebês, por exemplo. Então, eu posso fazer essa minha abordagem nacional, porque eu entrego para qualquer lugar do Brasil. Então, assim, quem são os veículos em cada estado do Brasil? São esses aqui. Esses veículos, quais têm editoria de mãe? Mãe, mulher, filho, comportamento. Quem são os veículos especializados em famílias, em filhos? Aí, definir isso. São esses espaços. Como esses espaços falam sobre os meus produtos? Produtos de concorrente, sai, pauta assim, Dia das Crianças ou não, eles têm toda semana um espacinho, que tipo de notícias, que tipo de informação eles dão? São essas. Então, nesse recorte, o que eu tenho para acrescentar? Porque assim, se o que você vai falar já foi citado, a gente não vai dar num prazo de 3 a 6 meses. Então, o que eu tenho de diferente complemento? O que eu tenho que tem a ver com aquele espaço? É como se você fosse para um jantar, e aí você, para não ser uma pessoa, para você ser uma pessoa agradável, você fala assim, nesse jantar vai ter o capitão da Marinha. Que tipo de assunto fazem parte do universo do capitão da Marinha? São esses aqui. Então, poxa, eu vou ler sobre esses assuntos para falar com ele. A mesma coisa. Você é anfitrião. A sua empresa é esse anfitrião e o jornalista é o convidado. Então, o que tem na sua empresa que é interessante para manter um diálogo com esse jornalista? E também eu acho que é interessante, às vezes tem aquele assunto que é super batido, mas você consegue um outro prisma, um outro ângulo que desperta o interesse do jornalista. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tinha um ateliê, sempre teve muito aqui, tô falando do Rio de Janeiro, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, no bairro, o melhor bairro do Rio de Janeiro, que é Santa Teresa. E aí a gente tinha o ateliê e a gente dava aula, embora tivesse vários outros ateliês que dessem aula de orivesaria, a gente dava aula de uma orivesaria específica. Então, a gente dava um curso de uma massa de prata super importada, super exclusiva e tal. E isso gerou um espaço na mídia muito legal.
Ai, deu um recorte dentro de um assunto. Exatamente, porque era uma novidade dentro de um assunto que as pessoas já conhecem, né? Então deu um novo prisma, um novo ângulo, e aí assim a gente conseguiu mais espaço na mídia por conta disso. Sim, sim, e tem também aquelas situações de assuntos datados, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, agora é Dia do Amigo, Dia dos Namorados, que aí assuntos recorrentes sempre vão. Mas é sempre fugir um pouco do assunto datado e quando ele for, ter um recorte bem interessante, como foi o seu. É uma coisa super nova dentro de um universo já antigo, que o universo de ourivesaria, ele mudou pouco desde o Egito Antigo, pouquíssima coisa. Então, você trouxe uma parada diferente dentro desse todo. Aí o pessoal, pô, isso é bacana. Gerou muita mídia. Fica aí a dica, viu? Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aqui? Porque a gente já está encerrando, né? A Luana também tem que voltar lá para La Presse para fazer, enfim, o trabalho dela, né? Ela só deu uma fugidinha aqui para compartilhar esse tema, né? Essas dicas com a gente. E quero te agradecer muito por isso, viu? Foi muito legal, adorei nossa primeira live aqui. Espero que vocês tenham gostado também, viu? Pessoal do Instagram aqui, do Facebook, gente, eu vou ficar vesga aqui, ó. É muito. Ainda bem que não tem o YouTube, né? Aí, Hangout, aí uma próxima etapa, quem sabe, né? Aí eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, porque eu acredito que um empresário, ele conhecedor de todas as opções e ferramentas que o mercado tem para o crescimento do negócio dele, ele é muito mais seguro e as chances do negócio se manter é bem maior. Então, a dica que eu deixo é que vocês entendam o seu negócio, façam um processo de internalização para entender quem vocês são, quem vocês vendem, que isso vai ser a forma mais assertiva para aumentar as vendas e também para se relacionar com as pessoas corretas para potencializar ainda mais os resultados. Perfeito. E se você tem alguma dúvida, agora eu gostei dessa história de live. Vou fazer sempre. E aí, se você tem alguma dúvida sobre estratégia de marketing, estratégia de comunicação nesse mercado de joias e bijuterias, coloca aqui no comentário. Você que está no Instagram, coloca aqui também. Porque eu vou pegar e vai ser os próximos assuntos, os próximos temas das nossas lives. Mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, você pode colocar aqui no grupo do Facebook a sua dúvida, que eu vou pegar com todo carinho e vou fazer vão ser as próximas lives, tá bom? E se você ainda está assistindo essa live, a reprise, e não conhece o grupo ainda da gente, é só acessar bit.ly, né, bit.ly/marketingjoia e entrar, porque todas as lives vão ser por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!